neoliberalismo tem um programa distinto daquele do liberalismo clássico, que são as privatizações, todos os serviços devem ser privatizados e eventuais políticas sociais devem ser focalizadas, ou seja, só para aqueles mais pobres da sociedade. Então, quando tantas pessoas desinformadas e sem, enfim, uma compreensão chamavam o Bolsa Família de comunista, o Bolsa Família é uma política de orientação neoliberal. Por quê? Porque é focalizada. Vamos diminuir, até porque as instituições centrais que comandam hoje, depois que o neoliberalismo já nos anos 80, com Ronald Reagan e Margaret Thatcher nos Estados Unidos e na Inglaterra, torna-se hegemônico no mundo e é praticado durante a segunda metade dos anos 80 e os anos 90, com uma pausa nos primeiros 10, 15 anos dos anos 2000 para agora estar sendo retomado em toda a América Latina. Essas políticas neoliberais, elas tiveram que dar conta, né, de uma desigualdade muito grande que elas geraram, né, da quebra dos sindicatos, da quebra do poder do salário, etc. Então, gerou uma dificuldade, gerou uma pobreza, uma nova pobreza muito grande. Foi chamada a nova questão social, né? Então, as políticas focalizadas, bom, o Banco Mundial teve que dar conta disso, então vamos aliviar a pobreza dos mais pobres. E aí sugeriu o próprio Banco Mundial, o próprio Milton Friedman, aquele lá dos estudantes de economia no Chile, da brutal repressão da ditadura chilena com o general Pinochet, Augusto Pinochet, de 73 a 89. Esse mesmo Milton Friedman, já mais idoso e já possuidor de um prêmio Nobel de Economia, né? Ele mesmo diz, olha, temos que fazer políticas focalizadas para aliviar a pobreza. Então, essas políticas de transferência condicionada de renda, etc., elas tentaram aumentar os níveis, né, os índices, as estatísticas de saúde, educação, etc., dos países pobres, atendendo então às necessidades vitais da extrema miséria. E elas nisso foram bem-sucedidas, mas elas não eram de forma alguma sequer de orientação social-democrata. O que dirá socialista? Porque as políticas de orientação social-democratas, elas tendem a ser universalizantes. Tá? Então, hoje nós temos assim, ainda uma manutenção de fortes estados de bem-estar social no norte da Europa, na Escandinávia, Suécia, Dinamarca, esses países, Finlândia, esses países ainda são, apesar de também terem adotado práticas neoliberais, eles ainda mantêm intactos os seus, não diria intactos, mas ainda uma boa parcela dos seus estados de bem-estar social, do seu welfare state, das suas políticas de atendimento. A saúde é pública, a educação é pública, há mais igualdade, né? Todos recebem o mesmo tratamento e não é comum, não é incomum, aliás, né? Nós vermos nesses países morando no mesmo prédio, classe média, um médico que é diretor de um hospital e o enfermeiro desse hospital. Lá eles podem morar no mesmo prédio. É uma sociedade, portanto, bem mais igualitária. Né? A Dinamarca, por exemplo, tem, não me lembro se é a Dinamarca ou Finlândia, mas o país escandinavo central, assim, ele tem uma política igual, todas as mulheres de todas as classes sociais recebem o mesmo pré-natal no sistema público de saúde. E elas recebem um enxoval para o bebê. Nesse enxoval vem um pequeno berço, que é montado num papelão, para os primeiros dias que eles ficam ao lado dos pais na cama, né? Esse pequeno berço é igual para todo mundo. É uma simbologia de que é um país que preza pela igualdade de seus cidadãos. Isso é típico de políticas social-democratas do capitalismo avançado, certo? Que prezam também a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Os valores da Revolução Francesa, que são o início
do liberalismo. Portanto, o neoliberalismo é uma corrente do liberalismo que rompeu com essa dimensão filosófica, ficou só com a econômica, lembrem disso. Liberdade econômica, mas não é para todo mundo não. É para os grandes agentes do capital. E aí nós falamos das duas primeiras fases do capitalismo. Quais foram elas? O mercantil, das navegações, do comércio mundial, depois o industrial, né? E finalmente nós temos no final do século XX, após os anos 80, junto com a adoção do liberalismo, o capitalismo financeiro. Já não é mais a indústria, o trabalhador sindicalizado como principal ator social a fazer a mudança social pelo movimento sindical. Isso se destrói com a adoção do neoliberalismo, né? E o capitalismo passa por uma nova fase, a fase financeira, a fase dos mercados financeiros. Então, até pela nova base tecnológica, microeletrônica, robótica, etc., essa nova fase se estabelece como a fase daquele capitalismo onde as bolsas de valores é que realmente ditam as regras, né? O mercado financeiro vai ser o grande agente, então, central, e aí se cria esse ente quase etéreo, que é o mercado. O mercado está nervoso. O mercado não gostou dessa notícia. Quem é o mercado? São os grandes agentes financeiros fazendo, né, o que se chama de economia de cassino, para ver quem ganha mais dinheiro da noite para o dia, um capitalismo volátil. Por isso, o sociólogo Zygmunt Bauman fala de tempos líquidos, modernidade líquida, né? Modernidade tardia ou líquida, ou seja, não tem mais aquele peso, aquela fixidez das grandes indústrias, da figura do grande industrial, aquele, né, que tinha a sua empresa familiar e fazia fortuna, etc. Não é mais essa figura agora. É a figura do jovem, trabalhador da bolsa de valores, enfim, um novo tipo de capitalismo que traz também um novo tipo de estética, de ética social, típica do neoliberalismo, certo, pessoal? Então nós chegamos no Brasil dos anos 70, do final dos anos 70, onde a ditadura já perdia força, pelas atrocidades, pelos assassinatos, pelas torturas, pelo desaparecimento de muita gente, né? Finalmente a sociedade não admite mais aquilo, a ditadura vai se enfraquecendo e num momento onde o mundo entrava no neoliberalismo, nós tentávamos aqui, com a Constituinte, etc., nos anos 80, na redemocratização, fazer políticas social-democratas, que estavam em baixa no resto do mundo. O Brasil, né, sempre atrasado, correndo atrás, chegou um pouco tarde, e no momento onde o capitalismo globalizado fazia, então, obrigava os estados nacionais a entrarem na economia globalizada, cortarem gastos sociais, privatizarem suas empresas, etc., nós estávamos aqui tentando fazer uma política contrária. Mas aí é eleito Fernando Collor de Mello, então o lado de lá, digamos assim, né, o lado do privatismo ganha, as políticas neoliberais são implementadas, a economia é aberta, que teve seu lado positivo também, né, mas quebrou muita empresa, quebrou a indústria nacional, porque o neoliberalismo tem essa característica. Como é uma economia globalizada, financeira, né, a grande indústria nacional acaba quebrando. Bem, o Vale dos Sinos, por exemplo, né? O setor coreiro calçadista, foi uma quebradeira geral. Vocês naquela época, alguns não eram nem nascidos, outros eram crianças. No início dos anos 90, eu estava me formando na faculdade de psicologia, procurando emprego, fazendo estágio e tal, e a gente via aquelas filas dobrando a esquina de trabalhadores desempregados tentando uma vaga, né? Isso puxa o salário para baixo, porque um trabalhador desesperado aceita qualquer coisa, né? Em termos de trabalho e remuneração, para poder alimentar sua família. Então, esse momento foi um momento onde nós tentamos implementar uma política universalista, social-democrata,
E ela foi pensada dessa forma na Constituinte de 88, graças àquele consenso dos movimentos sociais, dos intelectuais, etc., dos trabalhadores da saúde, do povo brasileiro, que exigia redemocratização, que exigia seus direitos, tudo muito bonito. Mas, lamentavelmente, nos primeiros anos já, né, de implementação, o SUS, através da Lei 8080, é regulamentado em 1990, e ele já começa a sofrer cortes, já começa a sofrer mudanças na sua arquitetura que foi pensada em termos universalistas, generosos, social-democratas, né? E ele foi aos trancos e barrancos sendo implementado, com muita gente lutando por ele, mas também muita gente lutando contra ele. E é isso que a gente tem que entender nesse movimento da reforma sanitária. É por isso que ele é um movimento social de longo termo, assim, ele não, na verdade, não acabou ainda. Na verdade, ainda tem gente contra o paradigma da reforma sanitária, da atenção básica, da atenção primária, da universalização da saúde como um direito e da igualdade, quer dizer, as mulheres de classe social elevada terem seus filhos nos mesmos hospitais ou casas de parto das mulheres mais pobres, né? Isso é típico, por exemplo, dos países do capitalismo avançado, ainda social-democratas, da Escandinávia, do norte da Europa. A gente acha muito chique lá, aqui parece que não, né? Tem muita gente contra o modelo. E é por isso que a reforma sanitária ainda é um movimento social hoje, né? Pelo qual as pessoas militam, as pessoas têm a sua luta social, né, para que a saúde seja pública, universal, etc. Então, pessoal, essa saúde pública universal, ela mudou, ela transformou o paradigma também de atenção à saúde mental. Nós assistimos o documentário mostrando as atrocidades, os horrores do modelo manicomial, e a reforma psiquiátrica foi um movimento que andou junto com a reforma sanitária, né? E que teve sua dinâmica própria, gerou seus movimentos sociais próprios, como, por exemplo, o movimento da luta antimanicomial. Formada também por profissionais da saúde, por intelectuais, pelos próprios usuários do sistema, né, os portadores de sofrimento psíquico prolongado e suas famílias. Então, esses atores sociais, com interesses comuns, formaram o movimento social da luta antimanicomial. Pessoal, então, nós estamos ainda vivendo esse processo, que já tem algumas décadas, mas os processos sociais, como eu disse, alguns têm longo termo, outros têm curta duração, né? Os processos sociais são temporalmente muito distintos. No âmbito da saúde, existem muitos conflitos e os médicos e médicas em formação precisam conhecer esses conflitos. Antes de se posicionar, vamos conhecer os processos sociais, a sua complexidade, tá? Não existem mocinhos ou vilões, ou enfim, ou talvez até existam, mas cada um vai ver de um jeito. Há uma grande pluralidade na interpretação desse processo da reforma sanitária, que é na verdade um movimento social, né? E que até hoje tem embates profundos, assim. Nesse momento, hoje, 2018, maio, nós vivemos um momento onde os agentes da privatização do neoliberalismo estão por cima, digamos assim, né? Já vivemos momentos recentes onde as questões eram diferentes. Embora no governo Lula, nos governos do PT, as políticas neoliberais elas continuaram sendo aplicadas, né? Não teve nada de comunista e socialista nesses governos, absolutamente nada. Só teve políticas focalizadas para minimizar a pobreza, que eu acho que são necessárias sim, né? Era preciso até aprofundá-las muito mais e não cortá-las. Mas eu acho ainda que nós precisamos mais que isso. Nós precisamos de políticas universais de educação e saúde que nos aproximem um pouco mais de modelos, né, tão distantes para nós como, por exemplo, os países escandinavos. Jamais seremos iguais a eles, temos uma outra cultura, mas poderemos olhar para práticas modelares, para boas práticas, né, com olhos de replicar essas práticas, enfim, dentro da nossa realidade, com todas as adaptações que se fizerem necessárias. O movimento da reforma sanitária é brasileiro, é local, é típico, embora tenham havido outros movimentos semelhantes na América Latina. Mas nós temos que entender esse movimento social num âmbito muito mais amplo, macro social, com expressões que são
brasileiras, tipicamente da nossa realidade, tá? E agora, nas próximas aulas, nós vamos ver exemplos desse movimento, como é que eles se estruturam e como os agentes, os atores sociais, atores políticos agem, produzem realidades e práticas nessa arena complexa que é a sociedade brasileira.